Olá, estudantes da primeira série. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nós vamos ver nessa aula a representação do corpo dentro da história da arte. Então vamos conhecer um pouco sobre a apresentação do corpo durante a evolução da arte e seu significado para cada época. A gente vai entender mais ou menos, pessoal, como a gente tem essa influência da Grécia dentro de toda a história da arte e a gente vai ver que a partir deles a gente vai ter uma representação gradativa do corpo, tendo uma noção de estética que vai ser uma coisa que vai revolucionar toda a arte e a gente vai ver agora. Então, pessoal, antes de tudo, vamos fazer duas perguntinhas só para a gente poder se localizar bem certinho, para a gente entrar já com foco nessa aula. Primeira pergunta, o que é belo? Pode ser um padrão para todas as épocas? Vocês acham que, de repente, o belo pode ser uma coisa que vai mudar em cada momento? De repente, uma coisa que é bonita hoje, antigamente não era? Será que é isso? E número 2, a estética está ligada à cultura de sua época? Lembrando que estética significa sensibilidade ou experiência, ela está ligada de repente a uma época específica, de repente um padrão ele se torna uma coisa que é aquilo que é considerado uma coisa perfeita e de repente esse padrão numa outra época ela pode mudar completamente? Nessa aula a gente vai ver. Vamos lá. As obras de arte, além de nos trazerem registros sobre os movimentos artísticos e técnicas que foram desenvolvidos em cada época, também nos revelam características da sociedade do período em que ela foi realizada. Por meio de pinturas, esculturas, fotografias e filmes, podemos saber dos hábitos, vestimentas e também dos padrões de beleza de cada período ali representado. Uma coisa bem interessante, pessoal, que a arte, ela nada mais é que o reflexo de toda a sociedade. E com isso, ela vai nos dar muitas informações. Ela vai falar sobre hábitos que existiam em certas épocas. Por isso mesmo que, por exemplo, a biologia, ela vai ter muita coisa lá sobre fauna, sobre aquilo que existia num período determinado, através da representação artística. Então, sempre a representação, ela vai trazer como se fosse informações importantes sobre a sua época. E como essas informações estão vinculadas a essa época, nós podemos ver que existem padrões de beleza nessa época, padrões que são colocados como padrões perfeitos ou padrões imperfeitos. Então isso a arte vai trazer em cada momento. E nós vemos que cada sociedade em sua determinada época cria critérios sobre a beleza. Por isso, muitas vezes, algo que era bonito antigamente hoje não é visto como referência. Pessoal, a gente pode ver, por exemplo, essa imagem, que é a Vênus de Willendorf. Nós estamos falando mais ou menos em 2800 a.C., não, até mais, 28 mil anos, ou não tem nem como contar mais ou menos uma data específica. Mas, quando a gente pensa na época rupestre, que são aqueles homens que não tinham nem escrita ainda, eles estavam começando aquela concepção do homem como ser vivente, eles estavam se reunindo como tribos, eram tribos de caçadores e coletores. Nesse momento, como é que era a forma deles de beleza? A forma era essa figura aqui. Esse era o padrão exatamente belo para eles, a Vênus de Willendorf. Willendorf porque foi achado na cidade de Willendorf, uma região perto da Áustria, muito perto do rio Danúbio, o famoso rio lá da Áustria, foi encontrada essa figura e isso era o padrão de beleza da época. Então a gente vê que esse padrão dessa moça um pouquinho mais gordinha, na época era maravilhosa. Então hoje já não é. Então quer dizer, a gente vê como existe uma variação desde os primeiros momentos do homem, ele já colocava um padrão como perfeição na sua concepção. E nós temos a primeira vez que se define beleza humana foi na Grécia Antiga. As supremas formas, frase de Aristóteles, as supremas formas do belo são a ordem, a simetria e o definido, e as matemáticas, no caso os padrões de proporção, os dão a conhecer mais do que todas as outras ciências. O que acontece? Quando a gente fala da palavra estética, significa sensação, sensibilidade, experiência, ela está dizendo o seguinte, que dentro da padronagem deles, que eles tinham vamos colocar assim, que o grego era um homem, era um ser muito visual, então eles gostavam de ver tudo. E eles tinham esse culto ao corpo porque eles viam dentro da sua concepção que o corpo era um presente dos deuses, então eles teriam que cuidar desse corpo. Tanto é que os homens jovens, eles já se preparavam desde os 5, 6 anos de idade, já se preparavam para a guerra. Então eles eram soldados ou eram atletas. Então eles tinham essa coisa dessa concepção de perfeição do corpo. E eles lançaram, ao primeiro momento, homens e mulheres já tinham uma concepção sobre aquilo que era perfeito. Então eles colocavam inclusive como uma medida matemática. Eles achavam assim que se o corpo tivesse tal medida, era um corpo perfeito. Se essa medida excedesse um pouquinho, não era perfeito. E eles foram o primeiro povo do mundo que teve essa concepção daquilo que era belo, aquilo que era perfeito. E essa concepção mudou, inclusive, a nossa arte de hoje. Porque eles colocaram no primeiro momento o que seria um ideal de beleza do homem e da mulher. E começa aqui na Grécia, através dessa questão da simetria. Simetria é algo que é medido e nós temos um padrão como perfeito ou imperfeito.
E nós temos então o culto ao corpo entre os jovens, seria como se fossem fortes para serem soldados atletas. Os exercícios físicos também eram comuns entre as mulheres que evitavam o bronzeamento para não ser considerado como belo, por não ser considerado belo. Observe alguns exemplares dessa época. Vamos observar ali, pessoal, nós temos ali, bem do ladinho ali, nós temos o Hércules e Fermeso. Fermeso porque pertencia à coleção particular do Cardel de Fermeso, só que o que acontece? Fermeso, desculpa, Famésio, ou seja, essa escultura, por exemplo, o autor desconhecido, mas já tem um padrão do que seria o ideal do corpo masculino. Nós temos ali o Discópulo de Miron, também reprodução romana do escultor Miron, também mostra o ideal masculino, e nós temos aqui a Vênus de Milo, que foi feito por Alexandre da Antioquia, também nós temos um padrão feminino de beleza. E uma coisa interessante com relação ao bronzeamento, por que eles achavam que o bronzeamento não era legal? Porque o bronzeamento, quem tinha o bronzeamento eram os escravos. Tanto é que os escravos dessa época eles não podiam usar nem sapatos, porque se eles usassem sandálias, eles poderiam se deslocar muitos quilômetros, eles podiam fugir. Então eles só podiam andar descalço e normalmente o escravo, por ser uma pessoa de serviço braçal, ele era moreno porque ele ficava direto no sol. E aquela pessoa que era mais branquinha era uma pessoa que não era escrava. Então por isso que tinha essa diferenciação. Então inclusive na questão estética, quando aparecia uma pessoa morena e ela estava sem sapatos, com certeza era escrava. Então já tinha essa diferenciação através do visual. E nós temos agora já uma perguntinha, pessoal. Vamos lá, só para a gente tentar fixar o que a gente viu até agora. O que seria o ideal de beleza para o grego? Fala para mim, o que é o ideal de beleza para o grego nas suas concepções? Escreve com suas palavras, fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal, manda para nós, vamos em frente. Agora, mediante a ascensão da religião ao poder, a Europa Católica proibiu a arte por ser uma ligação pagã, uma exposição da sensualidade. O conceito do belo foi ligado ao sagrado e não mais à carne. Então o que acontece, pessoal? Quando nós estamos mudando da época antiga, nós já estamos entrando numa nova concepção de mundo, que era o começo da Europa, a gente está começando a Idade Média, mais ou menos 300 depois de Cristo, já está tendo uma concepção diferente na questão de estética. Por quê? Quando a religião ela chega ao poder, ela já olha a Idade Antiga com olhos, maus olhos, vamos colocar dessa forma, porque era uma coisa ligada ao paganismo, era uma coisa ligada à sensualidade, então a arte ela teve uma nova concepção. Foi feita uma arte totalmente nova, até falo, sempre cito, que é muito parecido com história em quadrinho. Nós temos agora o quê? Pouco espaço para muita informação, é uma arte simplificada. E aquilo que era colocado como belo na Idade Antiga, agora na Idade Média, ela não funciona mais. Por quê? Ela estava trazendo muitas coisas que iam contra o conceito religioso. Então o corpo já era considerado uma porta para o pecado. Então disso não era interessante com que a pessoa ficasse fazendo essa evidência do corpo. Então foi feita uma coisa diferente. O belo, que era vinculado a uma pessoa, ao ser, foi vinculado ao sobrenatural, ao sagrado, a Deus. Então foi feita toda uma arte que fazia com que o homem agora se cobrisse e o ideal de beleza era levado mais ao padrão celestial. Então nisso deu uma concepção muito diferente com relação a essa estética e nós temos agora uma coisa mais reservada, mas é evidenciado muito mais o aspecto religioso. Então o que vai acontecer?
a estética ela já vai mudar também. Então nós temos agora dentro da arte, por exemplo, vamos ter muito do azul, muito do dourado, mas vamos ter muito do sagrado. Tanto é que essa obra aqui, que é uma freira chamada Ende, 975, nós temos ali, vamos colocar assim, o começo da religião cristã de certa forma. A gente vai ter que ter uma arte muito mais tímida e ela não tem mais aquele padrão técnico que tinha antigamente. Por quê? Não era mais importante ressaltar o corpo, mas era mais importante a mensagem. Então é essa mudança que vai ter. E nós temos então a representação do corpo. Por questões religiosas, as vestimentas deveriam ser longas e esconder o corpo atrás de trajes volumosos. A posição do corpo era uma afronta às leis bíblicas com abertura para pecado, portanto tinha que ser evitado impedindo o pecado que levaria o fiel ao inferno. Tanto é, pessoal, que quando você entrava numa igreja românica e logo em seguida numa igreja gótica, você viria na parte de cima da entrada principal, você viria sempre uma figura chamada Pancrátor, que era exatamente o Jesus abençoando, e você via normalmente de um lado uma visão do inferno e um lado a visão do céu. Ou seja, existia um tipo de, vamos colocar assim, um tipo de alerta para o homem. Ele poderia muito bem pegar um lado, que é o lado abençoado, que ele iria para o céu, ou o lado de desobediência, o lado da lasciva, que ele viria ele para o inferno. Então, Pancrátor, ele seria exatamente aquela coisa do abençoar aquilo que você seguiria como regra. Então, você teria que seguir as regras bíblicas e você não mostrando seu corpo e mostrando exatamente respeito às leis que foram instituídas através da Bíblia, assim você tinha um caminho para o céu. E a arte estava exatamente trazendo isso. Trazendo que você tinha regras, que você tinha que evitar a exposição do seu corpo, mas você tinha que fazer o quê? Seguir aquilo que a Bíblia estava falando, e a arte estava somente materializando esse tipo de doutrina que estava existindo nesse momento através da religião. E nós temos agora, logo em seguida, uma redescoberta da arte. Vamos colocar isso como o início do Renascimento, que é a passagem exatamente da Idade Média para o tempo moderno. Nós estamos falando já de mais ou menos em 1350. Então a cultura greco-romana foi redescoberta, trazendo novamente ao mundo os padrões e conceitos da antiguidade clássica. Temos agora a valorização do belo no Renascimento. O corpo passa a ser mostrado com os padrões de beleza desse período. Existe o livre pensar do humanismo, o retorno ao belo grego e o realismo romano. O que acontece? Nós tínhamos então esse período da Idade Média, ele apagou totalmente a arte antiga e a arte estava muito vinculada à questão da religião. Mas quando chega em 1350, nós já estamos começando lá quase já no século XIV, a invenção da imprensa. A invenção da imprensa então quer dizer que os livros agora eles já são replicados. A sabedoria começa a chegar em toda a Europa. Então todo mundo está começando a ter uma visão mais aberta. Agora o homem, como a religião está perdendo um pouco de poder, ela não tem mais o cunho com relação ao Estado, as monarquias estão começando a cair, está começando a ter uma redistribuição da Europa diferentemente, então o homem está começando a ter um pouquinho mais de abertura, ele começa a pensar por si só. E essa abertura por si só, ele começa a pensar o seguinte: nós temos agora uma liberdade dentro da própria arte. Por que não mudar a arte? Então a gente não vai mais pegar aquela arte da Idade Média, aquela arte padronizada, aquela arte simplificada, a gente pode dar um up nessa arte. Então vamos fazer o seguinte, vamos buscar lá na Grécia, na Roma, aquela arte maravilhosa e vamos trazer para os dias de hoje. Então esse renascimento significa que eu vou fazer renascer aquela arte antiga Grécia e romana. A Grécia tinha a questão da estética, a experiência do belo, e o romano vai ter o realismo. Então eu começo a representar a pessoa como ela é. Então isso vai ser trazido nesse momento. Então até que vocês estão vendo aqui a obra aqui de Michelangelo, que é o Davi dele, uma obra de 5 metros de altura. Essa obra está trazendo a perfeição de um homem através do padrão greco-romano. Então isso vai fazer uma transformação. E a gente vai ver que gradativamente nós temos agora essa visão aberta que o belo volta novamente ao padrão de uma pessoa. É tirado do sagrado, é colocado na pessoa novamente, mas o homem tem a possibilidade e a escolha de ele ser religioso ou não, mas a arte agora tem uma libertação que ela pode trazer a expressão do perfeito através novamente da forma como era feito na Idade Antiga. E nós temos já um outro momento que vai ser esse momento da pintura. E olha só que interessante. O Renascimento, a escultura era fiel à estética greco-romana, no entanto a pintura usa os padrões de beleza da sua época. A figura feminina está livre para ser representada na arte, só que a pintura usa o contexto renascentista em que a prosperidade está associada à beleza e à sensualidade. Pense o seguinte, pessoal, nós estamos num período da Renascença, mais ou menos 1350 a 1850. Somente no século XVIII para XIX que Pompeia é descoberta. O que é Pompeia? Pompeia era uma cidade litorânea que foi preservada, que ela foi destruída pelo Vesúvio, só que ela foi preservada pela lava. A lava ela
pegou toda a cidade, soterrou essa cidade. Então o que tinha lá de pintura, tinha de escultura, tinha de cidade, ela foi preservada debaixo da terra. Então ela não teve contato com a luz. Quando foi tirado todo aquele sedimento, foi descoberta a cidade, o pessoal pôde ver como é que era a pintura romana e grega antigamente. Até aquele momento não tinha nada preservado. Então, quem que aproveitou? Neoclássico, que vai ser lá na frente. Mas o Renascimento não tinha nenhuma pintura para eles poderem ver. Eles só tinham algumas coisas de escultura, esculturas que eram reproduções romanas. Então a escultura ela tinha muita coisa de referência, a pintura não tinha. E o que a pintura fez? A pintura começou a pegar o padrão estético da época que acontecia. A pessoa bem alimentada era uma pessoa próspera. Então as pessoas um pouquinho mais gordinhas, vamos colocar dessa forma, não sendo preconceituoso, mas a pessoa um pouquinho mais gordinha era o padrão de beleza. Tanto é que você vai ver nas figuras femininas, por exemplo, que agora a figura feminina tem uma liberdade de representação, você vai ver ela um pouquinho mais gordinha. Então esse é o padrão de beleza nesse momento. Então significa o seguinte, que essa pessoa, que ela era um pouquinho mais avantajada na correlação de corpo, era uma pessoa próspera, porque as pessoas muito pobres eram extremamente magras, e a magreza nesse momento era símbolo de pobreza e também um pouquinho de um padrão não tão estético, não tão bonito. Então era uma pessoa com menos beleza que a pessoa gordinha. Então esse era o ápice da beleza, e por isso que as pinturas, quando aparece o corpo feminino, era representado dessa forma. E até mesmo o homem, de certa forma, na pintura, ele também apresenta um pouquinho mais cheinho. Já na escultura, não. A escultura já usava exatamente aquilo que eles tinham de representação, porque eles tinham material que eles podiam ver. Então as esculturas todas eram pessoas magras, então na escultura permaneciam as pessoas magras. E a pintura, como não tinha nada pronto que eles pudessem seguir, eles fizeram seus próprios padrões, que era o padrão que eles olhavam, que eles viam visualmente, que era o padrão da pessoa mais cheinha. E nós temos então a estética neoclássica, ela tem sua interpretação, agora o esporte faz parte da realeza e aristocracia, a mulher está vinculada à maternidade com uma apresentação sofisticada de sua beleza, criação do espartilho no século XVI para manter a postura e sobressair o busto. Agora o que acontece? Você lembra que eu falei com relação a Pompeia? Nesse período neoclássico já foi encontrado alguma pintura já da época da Roma antiga. Então nós tínhamos uma pintura que aparecia as pessoas e as pessoas não eram gordinhas, as pessoas eram pessoas magras. Só que nesse momento, quando nós estamos falando de neoclássico, o esporte se torna uma moda dentro da Europa. Então as pessoas nobres, elas começam a praticar esporte, que era status. E o esporte faz com que a pessoa fique um pouco mais magra, porque ela tem a movimentação. Lembrando vocês que na Renascença, as pessoas elas eram um pouquinho mais sedentárias. Então, nesse momento, nós temos as pessoas mais esportivas, fazendo mais esporte, sendo uma coisa que faz parte da nobreza, mas o que acontece? A mulher ela tem uma figura diferente. A mulher está muito ligada à maternidade. Por quê? Os reis, o que eles queriam? Eles queriam perpetuar sua linhagem, eles queriam que tivesse outros reis a partir dele da própria família. Então era interessante que a esposa ela fosse fértil, ela pudesse dar bastante crianças. E outra coisa, nós tínhamos uma coisa chamada moda, ou seja, a arte em si, com relação ao vestimento, ela evoluiu e essa moda, ela começou a trazer beleza feminina. Só que ela tinha que enfatizar a beleza feminina e tinha que enfatizar de certa forma, não sendo grotesco, mas um pouco da fertilidade. Por isso que foi inventado o espartilho. Por quê? Tinha que aparecer que a mulher tinha uma cintura fina, mas tinha o quadril largo, porque sinônimo de quadril largo era uma mulher que ela poderia ter muitos filhos. Essa era o pensamento da época. Ancas largas seria uma parideira, esse que eles olhavam dessa forma. E a moda, ela trazia também muita exposição do peito, ou seja, significava a sensualidade da época. Então a mulher que ela tinha seios grandes e tinha quadril grande, significa que era uma mulher fértil, mas também bela. Então isso foi o padrão que foi criado. Isso nós estamos falando na era vitoriana, pessoal. E o espartilho, que foi invenção também chamada de corsete, ou corsete, se não me engano, também é uma invenção para evidenciar essa beleza feminina. E lembrando que nessa época o espartilho era uma coisa tão difícil para a mulher que muitas mulheres desmaiavam, porque ele impedia a circulação do sangue das pessoas. Então, quer dizer, era um sofrimento, mas era uma coisa estética que era considerado super chique e super bonita nesse momento. Por isso que a gente vê que a estética ela vai mudando e aquilo que era belo num tempo, nesse momento não é, mas aquilo que é bonito agora, em outro momento também não é. Então a gente vê que tem essa mudança da beleza de cada tempo. E nós temos agora na atualidade, nós estamos falando dos dias de hoje, a estética está vinculada a tendências das mídias, indústria cultural. Temos uma exposição de padrões de beleza que vão variar conforme as inovações vinculadas à moda, cinema e música, aparência dos artistas.
Hoje a saúde também está associada à vida ativa, fitness, que é um contrassenso ao fast food que se tornou um padrão cultural. Vamos pensar o seguinte, pessoal. O que acontece? Nós temos uma coisa chamada indústria cultural. O que é indústria cultural? Indústria cultural é quando algum meio ele está vendendo uma ideia. Ele está dizendo assim, isso é o padrão do belo. Por exemplo, quando você vai lá numa desfile de moda, você vai ver as modelos extremamente magras, porque aquela coisa muito magérrima é sinônimo de beleza naquele meio. Já em outro meio talvez não seja. Mas nós vemos, por exemplo, que existe uma aparência de artistas. Então, quando você vai ver um clipe de música, você vê aquela estética daquele artista, se ele se apresenta com uma roupa diferente, pode saber, um mês depois, 2 meses depois, todo mundo está usando uma roupa parecida. Por quê? Está sendo propagando uma ideia que aquilo é bonito. E nós vemos aqui, por exemplo, essa obra do Andy Warhol, que é o Elvis, 1 e 2 e 3, esse Elvis, por exemplo, era o padrão de estética na época dos anos 60, que ficou uma coisa padrão, vamos colocar. Os homens começaram a usar o penteado igual, começaram a ter a postura igual para ser um padrão de beleza dessa época. Então nós temos aqui o quê? Nós temos uma propagação de um padrão que seria ideal. Mas uma coisa interessante é que, nesse momento, quando a gente fala anos 60, que é a época de ouro do cinema americano, o americano estava colocando um tipo de vida para todo mundo. Que tipo de vida? Era a forma americana de ser, era o sonho americano. E nesse sonho americano tinha comida rápida, que era fast food. Mas, por outro lado, também colocava como estética a pessoa magra. Então, você está vendo um contrassenso? Fast food vai produzir pessoas gordinhas, enquanto o esporte, a pessoa magra, tem que ser uma vida que não pode ter esse consumo de gordura. Então, a própria indústria cultural, às vezes, ela faz uma dualidade que ela não tem muito senso, mas ela propaga. Então, quer dizer, se você é magro e come fast food, você está na moda. Duas coisas que não combinam, mas a indústria cultural faz com que isso seja consumido como um padrão estético e um padrão vamos colocar, de cultura dessa forma. Ok? Vamos fixar um pouco então o que a gente viu até agora. Eu vou fazer uma segunda perguntinha, pessoal. Na Idade Média, qual era a visão que eles tinham com relação à arte da Idade Antiga? Eu falei agora há pouco. O que é a Idade Média? O que o pessoal achava da arte antiga? Era uma coisa legal ou uma coisa negativa? Responde lá para mim, eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos resumidamente como a estética humana mudou durante toda a sua vivência societária. Temos uma variação do belo que acabou se adequando a cada cultura de sua época. Então, o que acontece? Se a gente for andar nesses 6 mil anos de história, a gente vai ver que lá na época rupestre, a pessoa mais cheinha era padrão de beleza, a fertilidade. Quando a gente chega na Idade Antiga, que já existe um culto ao corpo, que as pessoas são atléticas, as pessoas são soldados, eles lutam, já é um padrão mais magro. Quando a gente chega ali numa Idade Média, o corpo é escondido, então não importa se a pessoa é magra ou gorda, não importa a forma do corpo físico, mas o belo foi para o sagrado. Então, quer dizer, a parte terrena é esquecida. Quando a gente chega já no momento do Renascimento e Idade Moderna, nós já temos uma volta da escultura para aquele padrão magro, mas a pintura ela ainda fica no gordinho, porque era o padrão que era utilizado na época, porque a pessoa que ela era bem de vida, ela era um pouquinho mais cheinha. Quando a gente chega no neoclássico, que é a Idade Contemporânea, que é chegando
chegando já na idade atual, nós já temos uma coisa mais da magreza, o esporte já faz parte. E quando nós chegamos agora, nesse momento, agora da época atual, nós já temos esse padrão fitness e um padrão fast food, tudo misturado, mas a estética é uma pessoa um pouquinho mais esbelte também. Então a gente vê que a estética ela foi mudando e o mundo foi mudando, mas a cultura ela foi se propagando e a indústria cultural de hoje ela tem propagado cada dia mais a ideia do que é belo e do que é feio. Pessoal, espero que essa aula tenha sido proveitosa, tenhamos aprendido bastante coisa e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.